Bem-vindos ao Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda casais a construírem relacionamentos duradouros e saudáveis. Meu nome é Samuel Vermelho. E eu sou a Nayara Vermelho. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma curadoria de um livro muito conhecido do Dr. John Gottman e Julie Gottman, que se chama 8 Conversas para uma Vida Inteira de Amor. Samuel, você quer falar um pouquinho do Dr. John Gottman, da história dele? Olha só, eles têm uma história incrível, pessoal. Antes da gente, inclusive, começar, aproveita para poder dar um like aqui, encaminhar esse vídeo para 3 casais que desejam realmente aí fortalecer o seu relacionamento, né? Aprender aqui princípios e valores importantes para continuidade, para evolução e amadurecimento do seu relacionamento, né? E não deixe de seguir aqui o canal também. Bom, o Dr. John Gottman tem uma vasta experiência, né, no trabalho com casais, mais de 40 anos, né? Já escreveu, inclusive, acho que mais de 40 livros, mais de 150 artigos publicados, né, nos Estados Unidos. Ele é nascido na República Dominicana, de origem judaica, né? Os pais dele são judeus, e casado com a Julie, e junto com ela, eles criaram o laboratório, chamado Laboratório do Amor. Lab né? Love. Isso aí, que é um instituto, né, que faz parte do Instituto Gottman, e ao longo dessas décadas eles vêm fazendo muitas pesquisas com casais, né, buscando entender o que mantém um casal unido, o que faz com que os casais se separem, né? E esse livro, eu costumo dizer que é um livro de cabeceira. Se você deseja de fato construir um relacionamento saudável, bom, duradouro, é importante que você fique aqui com a gente e escute cada detalhe que a gente vai trazer, daquilo que a gente estudou desse livro, cada um dos princípios, ou, né, traduzindo do inglês livre aí, né, os 8 dates, né, os 8 encontros. Na realidade, a tradução traz como conversas, mas no original são 8 encontros, que é justamente o que ele propõe nesse livro, né, Nayara? Exatamente. A proposta do Dr. John Gottman, ao longo dos 40 anos de estudo, todas as pesquisas que ele fez, foi desenvolver um livro que fosse acessível, não só a terapeutas, a líderes, mas também aos próprios casais. E ele faz um formato de encontro. Então, são 8 conversas, porque ele propõe que os casais tenham encontros, né? Encontros intencionais. E em cada um desses encontros, eles estariam conversando sobre um determinado tema da vida a 2, um tema importante, um tema relevante para o casal. E nós iremos, então, abordar esses 8 temas que o Dr. Gottman expõe aqui no livro. É claro, a gente vai fazer vamos dar aqui uma breve pincelada. A gente aconselha que você leia, né? Que você tenha esse livro para você aí conseguir captar ainda mais, estudar em profundidade. E aí vamos começar, Samuel, com a introdução. Eu achei interessante, que eu até grifei aqui no meu resumo, uma frase que ele diz que toda grande história de amor envolve conversas importantes, Samuel. Mas não apenas conversas importantes, né? O que vai determinar é se essas conversas se transformarem em atitudes e não apenas em palavras. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. É a mudança, né? Não adianta nada as palavras se não existirem atitudes junto com essas palavras. Ele traz muito isso. E uma coisa que ele enfatiza muito, inclusive nessa introdução já, é a importância do casal ter o seu tempo de qualidade, do casal buscar juntos construir uma rotina de tempo de qualidade. Né? Eu costumo dizer sempre que o que mata um relacionamento, mata um casal, não é necessariamente a rotina, mas é o comodismo da rotina. É quando o casal ele se perde no meio dos afazeres domésticos, no cuidado com os filhos, na agenda de trabalho, e perde, né, aquela ideia do namoro lá do início, e vão o quê? Só entrando numa rotina mecânica, pesada, sem prazer, sem lazer, sem olho no olho, e ele traz muito isso. Inclusive tem uma frase que diz, né, uma verdadeira história de amor não é um conto de fadas, demanda esforço e vulnerabilidade. E eu achei interessante que aqui ele traz, me chamou muita atenção, ele tem muitos estudos, muitos dados, e um desses dados, o laboratório dele fica nos Estados Unidos, então ele trouxe para a gente aqui um dado interessante, que nos Estados Unidos estima-se que 50% dos casamentos terminem em divórcio. E no segundo casamento, essa taxa sobe para 65%, né? E em Portugal, ele também cita que essa taxa se eleva para 70%. Ou seja, a meu ver, esses dados mostram que esse mito de que você
você tende a errar da primeira vez, ou que você precisa tentar um outro relacionamento e que você pode acertar, isso não se confirma nessas informações que ele traz, né? Muito pelo contrário, o que nos mostra aqui é que o segundo, terceiro relacionamento tende a ser ainda pior do que o primeiro, né? E a cometerem, na realidade é porque os casais, as pessoas, né, acham, né, que um novo relacionamento vai restartar, vai reiniciar, né, vai tirá-los daquele ambiente às vezes problemático, de crise, mas na realidade nós carregamos bagagens. Né? E se a pessoa ela não tiver consciência dessa bagagem que ela carrega, ela vai levar essa mesma bagagem para um outro relacionamento. E é o que acontece muito, né? Relacionamentos que às vezes terminam por traição. Aí vai inicia um outro relacionamento, né? Aí vem a traição de novo, aí vem o conflito de novo. Ou seja, não aconteceu um processo de mudança, de transformação, de arrependimento genuíno, de uma mudança de comportamento. Então a chance de se repetir a mesma coisa num relacionamento próximo é muito grande. E outra coisa que ele traz aqui, quando tiver conversas, lembre-se de que a maioria dos casais tem mais diferenças do que semelhanças. Né? E parece que as pessoas elas esquecem disso, que muitas vezes, como a gente sempre fala, né, os relacionamentos eles são formados por complementaridade. Então significa que existe algo no outro que provavelmente você não tem, mas que te despertou. E aí no início isso é maravilhoso, só que ao longo dos anos passa a se olhar muito mais para os aspectos que são diferentes do que por aquilo que os uniu, né? Aquilo que foi mais atraente. Então, pega-se mais na parte negativa, né, Samuel? Você também... E ele vai trazer essa informação aqui pra gente no livro. E é impressionante, Nayara, ver isso dentro do consultório ao atender casais, porque às vezes a gente faz um review, né? Uma rememória, peço aos casais que contem como é que se conheceram, como é que eles iniciaram seu relacionamento conjugal, quem deu o primeiro passo, né? E às vezes só deles falarem sobre isso, a gente percebe, lá atrás, né? O é do mineiro, hein? Lá atrás, eu me encantei pelo jeito tranquilo que ele tinha. Olha, eu me encantei pelo jeito espontâneo que ela tinha, né? Pelo jeito decidido que ela tinha, né? Eu me encantei porque ele pensa antes de tomar uma decisão, né? E aí, essa diferença, com o tempo, acaba se tornando o quê? Uma grande fonte de conflito. Porque o casal passa a não compreender o outro como ele é, mas a querer fazer com que o outro se torne como ele é. A projetar no outro, muitas vezes, esse desejo da mudança, né, no outro, esse controle, inclusive. E é aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão buscando alguém que projete elas mesmas. A gente vive num tempo em que há muito egoísmo. A sociedade é muito individualista. Então, acaba que o outro é apenas uma projeção do meu desejo e não um ser inteiro, pleno, com suas vontades, com seus desafios, né? A quem eu decido amar, né? E aí o Gottman vai falar que, nosso par não precisa pensar como nós o tempo todo. E é isso que torna a vida interessante. Seria tedioso se casar consigo mesmo. Na verdade, isso se chama ser solteiro, né? Então, as pessoas não estão sabendo mais viver com o diferente, né, Samuel? Exatamente. E tem uma coisa uma provocação, né, que ele faz, e ele usa muito nos exercícios, entre os capítulos, entre os encontros, né, as perguntas, né? Ou seja, todo bom relacionamento começa por uma boa comunicação. Se o casal sabe se comunicar, sabe se respeitar, sabe entender o tom de voz, né, a forma como fala um com o outro, isso é um bom sinal de que o relacionamento vai bem, de que o casal vai conseguir avançar juntos e ter realmente um relacionamento forte e duradouro. E ele traz ali ainda na introdução, né, 4 habilidades para ter uma conversa íntima, né? Inclusive o número 1 ele fala, coloque em palavras o que você está sentindo. Talvez seja um dos principais desafios, porque muitas vezes o casal quer só acusar o outro, né, falar o que o outro não fez, mas se esquece às vezes de dizer para o outro o que aquilo o fez sentir, porque o sentimento ele conecta, né? A acusação ela afasta, cria muro. Ou seja, em vez de dizer você fez isso, trocar, né? Eu me senti triste, eu me senti magoado quando isto aconteceu. Exatamente, exatamente. É um exercício que parece simples, que parece óbvio, mas na maioria dos casais em crise, eles têm dificuldade de fazer isso. Segundo, faça perguntas abertas ao seu par durante uma conversa íntima.
é muito comum, né, os casais chegarem com perguntas, fazerem perguntas um para o outro, que a gente chama pergunta afirmativa. Você estava lá naquele lugar aquela noite, né? Ou seja, você estava, sim ou não? Exato, exatamente. Ou seja, essa pergunta afirmativa, ela impede o casal de ter vamos dizer assim, de ter um diálogo, porque ela já é uma pergunta que julga. E que liga um sistema de defesa, né? Você está dizendo, então, que eu estou mentindo, que eu não estava... Entende? Isso já causa, né, ali instintivamente, uma contra-argumentação. Eu passo a não escutar o que você está dizendo, eu só escuto, né, a sua voz para contra-argumentar aquilo que você está falando. Entendi. Número 3 que ele traz é: faça declarações exploratórias para ajudar seu par a exprimir sentimentos e necessidades durante uma conversa íntima. Que é perguntar, principalmente para nós homens, né, que no geral o homem ele tem uma dificuldade de expressar, de decodificar inclusive o que ele está sentindo. A parceira ela pode ajudar nesse processo. O que você está sentindo? Tenta traduzir para mim em palavras, né? Ou tenta às vezes transformar isso que você está sentindo em um objeto, né, em uma situação. Né? Isso funciona muito, principalmente quando a gente fala sobre diferenças de temperamentos e personalidades, né? Homens com temperamentos mais introvertidos, o homem já tem uma tendência a não gostar muito de falar, né, Samuel? O homem já é mais prático, às vezes ele se sente fraco em compartilhar sentimentos. Então, a esposa ter essa empatia, né, essa habilidade de perguntar, de conversar, de entender quando... E também mulheres, né? Muitas mulheres que têm temperamentos mais introvertidos, que têm dificuldade de se comunicar, né? Então, o outro parceiro entendendo isso vai ajudar, né? A auxiliar nessa fala, né? Em colocar para fora aquilo que ele está sentindo ou desejando. Né? Exatamente. O 4º ponto é: expresse tolerância, empatia e compreensão em relação ao seu par durante uma conversa íntima. É muito desafiador também, né? E eu acho que dentro da terapia acaba sendo um treino, porque o casal está tão acostumado, né, à acusação, à troca de acusação, o casal em crise, ou aquele que tem dificuldade na comunicação, ou aquele que não aprendeu, não teve uma referência às vezes em casa em relação a isso, que é muito difícil ser tolerante ao jeito do outro, a ser paciente. Mas eu falo sempre que no relacionamento conjugal, 70% é tolerância e paciência. 30% é posicionamento. O casal que consegue, né, entender essa porcentagem tem uma chance muito maior de ter um relacionamento mais leve, mais saudável e também mais duradouro. Sim. Vamos ao primeiro, então. Primeiro encontro, o Gottman propõe um tema que super pertinente, né, Samuel? Confiança e compromisso. E aí ele vai falar: o compromisso é uma escolha que fazemos a cada dia, o tempo todo. Fazemos isso mesmo quando estamos cansados, sobrecarregados ou estressados. Ou seja, compromisso vai além do meu sentir. É algo que está acima, né? Muitas vezes dos meus desejos, se eu estou triste ou não, eu tenho ali uma aliança, um compromisso, e isso vai trazendo o quê? A confiança, né? Exatamente. É uma coisa que alimenta a outra. Né? Se eu tenho, vamos dizer assim, clareza do meu propósito juntos, ou da escolha conjugal que eu fiz, né, isso vai, obviamente, a cada atitude, a cada comportamento, fortalecer essa confiança. Tem alguns desafios, às vezes, quando eu falo, né, de bagagem, às vezes o casal ele vem com uma história de vida muito desafiadora dos seus antepassados. Então, às vezes, uma pessoa não tem ali uma confiança no outro, não porque o outro seja mau caráter, porque ele seja infiel, mas é porque a história de vida da pessoa projeta nela a ideia de que, olha, não confia em ninguém, né? Não confia em homem, não confia em mulher, né? Como uma espécie de mantra quase ali, né? Que a pessoa ela não consegue se desvencilhar desse aprendizado, desse ensino que ela teve lá de trás. Se torna uma crença limitante, muitas vezes impede, né, o desenvolvimento de um compromisso. Igual, homem nenhum presta, né? Homem nenhum presta, ou mulher só quer dinheiro, esse tipo de fala que rotula e fecha, né, para a possibilidade de ver o outro como ele é, né, Samuel? E geralmente essas falas, Nayara, elas estão ligadas a um contexto, eu diria, às vezes de dor, de sofrimento. Não é incomum no consultório escutar, né, casais relatando, né, que olha, eu vivi um verdadeiro inferno na minha casa, né, com os meus pais, que brigavam muito ou que se separaram
eu era muito pequeno, muito pequena, ou eu via meu pai batendo na minha mãe. Então, às vezes, dramas e situações muito desafiadoras, e às vezes é impossível, né? É muito difícil passar ileso emocionalmente por uma situação de caos, né, dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes, a ideia do compromisso e da confiança, ela vai ser diferente. E esse capítulo, ele justamente ele traz uma ideia de vamos alinhar. O que você entende por confiança? Sim. O que você entende por compromisso? O que você espera de mim? O que te faz se sentir confiante em mim? O que você acha que fortalece o nosso compromisso? E o Gottman, ele vai inclusive dizer que a confiança nasce da percepção que o outro tem de que ele é uma prioridade na vida do parceiro, né? Então, aquele relacionamento é um relacionamento de valor, eu te priorizo, você é importante para mim. Isso traz a confiança, né? Exatamente, ele traz aqui até alguns itens, né? Algumas formas de destruir a confiança. Sim. Né? Inclusive um deles é não aparecer na hora marcada. Isso dá muito BO dentro do consultório, né? A pontualidade. Às vezes o casal, inclusive, vem de locais diferentes, um chega primeiro, o outro chega ali 5, 10 minutos depois e já começa uma sessão de cara virada e começam a se acusar que ele não é pontual, ela não é pontual. Outro ponto, né? Não tornar seu par prioridade, conforme a Nayara disse. Não estar presente quando seu par estiver sofrendo ou doente. Não ser um apoio que a pessoa precisa em um momento de dor. Isso realmente destrói a confiança, né? Quer dizer, se aquela pessoa que você escolheu para passar a vida inteira não consegue exercer empatia no momento que mais precisa, que é o momento de um adoecimento, né? Ou a perda de um ente querido, ou às vezes o adoecimento de um ente querido, isso realmente quebra a confiança, né? Outra coisa que ele traz também, que é muito sério, que é ter segredos. Ter segredos, mentir, omitir, não ser transparente, né? Ainda mais hoje, né? No mundo digital em que a gente vive, é até algo para você pensar. Você tem acesso ao celular do seu marido, da sua esposa? Isso é algo tranquilo? Vocês têm acesso à conta bancária um do outro? Então, um casal que deseja realmente ter um relacionamento em que o grau de confiança e de compromisso ele é alto, precisa ser transparente. Outro ponto que ele coloca aqui, que é humilhar ou menosprezar o seu par em público ou a sós. Isso também é muito sério. Eu vejo muitas mulheres, inclusive, que relatam isso, que sentem que o marido muitas vezes não protege ela diante de ofensas ou falas de familiares, às vezes, né, dele. Aquele marido que muitas vezes não cortou o cordão umbilical, ou vice-versa. Ou seja, a família de origem dele se torna prioridade em relação à esposa. Exato. Ela se sente em segundo plano, e isso dificulta, né, a construção da confiança. Exatamente. E aí, muitas vezes, isso vai realmente enfraquecendo a conexão ali do casal. Ok, vamos para o ponto 2, encontro 2. Então, o segundo encontro, ele coloca assim, concordar em discordar. Nós colocamos como lidar com conflitos. Um dos maiores mitos do casamento é dizer que um relacionamento bom é aquele em que nunca acontecem brigas, nem conversa sobre questões difíceis e desconfortáveis. Você deve ver isso no consultório todos os dias, né? É interessante porque é mais raro, mas acontece às vezes de virem casais ou virem pessoas, né, para terapia com o intuito de trabalhar o seu relacionamento, ainda que seja de maneira individual, que falam, nunca briguei. Nós nunca brigamos, eu e meu marido, o relacionamento é muito bom, nós nunca brigamos. Só que nunca tiveram também uma conversa sobre temas importantes, sobre coisas que aconteceram lá atrás. E às vezes a coisa ela vai se acumulando. Geralmente quando isso acontece é porque um se anula, né? Deixa de se posicionar. E ele se anula para tentar sustentar aquele relacionamento, mas isso no longo prazo traz algum tipo de dano, né? Exatamente. Ou então aquele casal que não consegue sair de uma dinâmica de conflito. Eles funcionam, né? Eu costumo dizer que tem casais que funcionam pelo conflito. Funcionam pela crise, né? Eu falo que eles não andam de felicidade em felicidade, eles andam de crise em crise. E muitas vezes eles não percebem, o casal não percebe que eles vivem essa dinâmica. E aí, mais uma vez, muitas vezes isso está ligado a um fator geracional, né? Está ligado a um fator que envolve, né, as máscaras que a gente coloca
para se posicionar diante de uma percepção de abandono, de rejeição, contra, às vezes, uma acusação, quando a gente se sente injustiçado, né? E aí a pessoa ela se posiciona frente àquele sentimento de injustiça, de desvalor. E é interessante porque ele vai falar sobre o gerenciamento dos conflitos. E aí as pessoas muitas vezes elas tendem a ir empurrando a situação a não resolver. Só que quando também decidem, entram no momento de querer resolver, vem tudo de forma muito acalorada. E aí acabam falando coisas que não deviam falar. E aí machucam o outro e a situação fica muito pior. Então o Gottman ele vai propor aqui, né, que você não deve em momentos assim abordar o tema. É o contrário, né? É exatamente, o tema precisa ser abordado, a situação que incomoda, exatamente quando vocês estiverem tranquilos. Porque se estão prontos para o embate, não é o momento de falar, né? Vai acontecer talvez algo pior, né, Samuel? Eu costumo dizer o seguinte, que existem 3 níveis, né? E aí fica como uma orientação para você. Dentro de uma conversa, existem 3 situações que são importantes levar em consideração. Primeiro, é o momento da gente falar sobre isso. Ou seja, está aqui o ambiente, né? O momento, eu diria, físico. Nós temos tempo para poder ter essa conversa. O lugar, ele é um lugar que permite que a gente tenha essa conversa. É muito comum escutar de casais que o conflito aconteceu na frente dos filhos. Sim. Né? E a gritaria e a ofensa, e os filhos estão ali vendo. É preciso entender que você é a principal referência para o seu filho e para sua filha. Então, se você não respeita essa presença deles, eles vão ter a tendência de repetir isso na escolha que eles fizerem no futuro. É muito provável, é muito comum ver isso. Os casais perceberem, puxa, nós estamos repetindo exatamente aquilo que eu vi na minha casa. Então, primeiro é o momento da gente ter essa conversa, é o lugar apropriado para isso. Estamos aqui a sós, uma situação privada, né? E outra, é a forma. O meu estado emocional permite que eu venha aliar a forma com o conteúdo. Então, às vezes, você está tão nervoso, tão nervosa, tão magoado, tão magoada, que a forma como você vai se posicionar vai ser uma forma abrupta de acusação, né, em que você não vai conseguir escutar, em que você vai passar do limite, vai ofender, né? E, mais uma vez, palavra dita é semente plantada. Uma vez que você falou, não tem como voltar a desfalar, né? Claro, é possível depois existir uma reconciliação, mas a marca, uma vez sendo provocada, ela vai ficar, e às vezes vai demorar muito tempo para que ela possa se curar, né? E ainda dentro desse tema de gerenciamento de conflitos, o Gottman, ele traz uma nomenclatura interessante, né? Que ele vai dizer que a maioria dos problemas, dos conflitos relacionais não são solucionáveis. Eu achei interessante. E aí ele vai dividir em 2 tipos de problemas. Os conflitos conjugais que são solucionáveis e os conflitos conjugais não solucionáveis, o que ele chama de problemas perpétuos, que muitas vezes está centrado na diferença de personalidade, que foi o que a gente também falou no primeiro tópico, né? Que é aquela pessoa tem diferenças, tem uma forma de ser peculiar, você se apaixonou ou se interessou por aquela pessoa exatamente por aquilo que ela tem de diferente. E aí, ao longo dos anos, é claro, uma pessoa, ela não tem só um lado bom, né? As pessoas têm aquilo que são as suas potencialidades, né, suas qualidades, elas têm também os seus defeitos, seus desafios, todos nós somos assim. Mas quando as pessoas se apaixonam, né, a lupa, né, está aumentada para ver apenas as qualidades. Mas aquela pessoa que talvez você olhou e pensou, puxa, que pessoa calma, que pessoa tranquila, e você talvez seja bem agitado, né, bem acelerado, falando, que pessoa calma, tranquila, essa pessoa me traz paz. Você se esqueceu que essa pessoa também tem os desafios dela. Essa pessoa que é calma, tranquila, talvez seja lento para tomar decisões. Se é um homem, né, muitas vezes a mulher vai cobrar dele que seja um homem mais ágil. Talvez ele seja uma pessoa mais introspectiva, converse pouco, não goste talvez de sair. E aí você, ao longo do tempo, acaba exigindo dele que ele mude aquilo que é da própria personalidade, que já estava lá quando você o conheceu. E a gente não muda ninguém, né, Samuel? O desafio é a gente ser transformado, que já é difícil. Então ele fala que esses problemas perpétuos muitas vezes são daquilo que você quer mudar no outro, mas que é da essência dele, que ele não vê como problema, né?
Exatamente. E que era, como você mesmo disse, uma diferença, uma complementariedade lá do início. Sim. Com relação a esses problemas perpétuos, o que o casal muitas vezes precisa desenvolver é a aceitação, até certa medida. Sim. Claro que é uma aceitação que ela não ultrapassa os seus princípios, que eu chamo de princípios inegociáveis. Sim. Né? Mas é necessário se posicionar se algo fere um princípio inegociável. Mas muitas vezes esses problemas não solucionáveis, eles têm a ver com gostos. Né? Um gosta de sair no final de semana, o outro prefere ficar em casa. Um gosta de muita gente ao redor, da casa cheia, o outro gosta de mais de um silêncio. Então, o desafio é encontrar realmente fazer um alinhamento, um acordo para que o casal possa realmente a aceitação ter harmonia. Sim, aceitação e autoconhecimento, né? Porque eu preciso entender como eu funciono e como que o outro funciona, né? Então, normalmente a gente vai ali muitas vezes pelo desejo, as pessoas se conhecem, tem uma atração, né, às vezes química, e elas não refletem sobre si e sobre o outro, né? Então, passa pelo autoconhecimento, se entender o outro, a pessoa com quem você está se relacionando, e aceitar, né, Samuel, como você disse, aquela pessoa, e amá-la por completo, né? Não apenas naquilo que você considera os pontos bons. Exatamente. Né? Vamos pro 3? Vamos. Isso daí. No 3, ele fala sobre sexo e intimidade. Até traz a ideia, né, do deixa rolar. Deixa rolar. Isso mesmo. E aí ele também traz dados, né? Ele traz dados aqui pra gente que pode nos trazer algumas informações, né, Samuel? De acordo com um estudo da Universidade de Chicago, 80% dos casais fazem sexo algumas vezes por mês. Dentre eles, 32%, 2-3 vezes por semana e 48% algumas vezes no mês. Isso tá dentro do esperado, doutor Samuel? Então, é interessante porque cada casal tem o seu ritmo, né? Cada casal tem a sua fase. Então, é preciso levar em consideração em qual fase vocês estão do relacionamento. Porque tem aquela fase inicial em que se espera que o casal tenha uma frequência, né, de relação sexual maior e às vezes não tem tanta qualidade. Com o tempo, o casal diminui essa frequência, mas aumenta a qualidade. Sim. Aí chegam os filhos, né? A parte dos filhos é um desafio para o casal, porque é uma nova rotina que se estabelece. A cada filho que chega é uma nova rotina que se estabelece. Então o casal vai precisar, primeiro, priorizar, né, esses momentos de qualidade, de tempo de namoro, se ele quer realmente conseguir atravessar cada uma dessas fases com conexão suficiente, com vínculo suficiente para poder ir para o próximo nível do relacionamento. E achei interessante porque ele listou, né, ele fez um estudo também sobre intimidade, e aí ele escreveu aqui, ó, casais que têm uma ótima vida sexual fazem essas coisas. Dizem eu te amo todos os dias, compram presentes românticos de surpresa, elogiam ao outro com frequência, tiram férias românticas, fazem massagem nas costas um do outro, beijam-se apaixonadamente sem motivo, né? Demonstram afeto em público, abraçam-se todos os dias, têm um encontro romântico uma vez por semana, correspondem à proposta de conexão emocional e fazem do sexo uma prioridade. Imagina, são muitos itens aqui que ele elenca para uma vida de intimidade saudável. E aí você falou da questão muitas vezes dos filhos, né, Samuel? E ele também diz ao mesmo tempo que nem é um mito achar que todo sexo tem que ser romântico. Então, dá para adaptar isso aqui quando tem criança, quando tá, né? Isso, ele até fala de uma pesquisa, né, que eles fizeram, que no geral com os filhos, muitas vezes o casal só fica 10% do tempo sozinhos. Sim. Quando vem os filhos, aumenta, né, a demanda de trabalho e tudo isso. Então o casal vai precisar ser muito criativo muitas vezes nesse aspecto que envolve a sexualidade, a intimidade, né? E espera-se, né, que um casal de longa data tenha um conhecimento do corpo um do outro, do desejo um do outro, da fase do mês, né? Principalmente da mulher. Eu sempre falo que o homem, ele precisa ter um aplicativo lá que acompanha o ciclo da mulher. Eu digo assim, que o homem, ele é sol, né? Ele nasce e se põe.
A mulher é lua, ela tem 4 fases no mínimo ao longo do mês. Então, o marido que sabe identificar isso melhor, ele tem mais chance na investida. Né? Se ela está ali naquele período da TPM, vai ser mais desafiador, né? A aproximação. Geralmente, sim, inclusive, fica aqui uma curiosidade. Os pedidos de divórcio acontecem na maioria das vezes quando a mulher está na TPM. Sério? Então, você, maridão, precisa estar atento aí como é que está a qualidade do seu relacionamento e como é que está a TPM da sua mulher também. Por isso que ter um aplicativo ajuda você a acompanhar. Inclusive, tá atento. Opa, tá chegando aquela fase do mês que ela tá mais disponível. Né? Então, opa, vou investir. Ou a fase da TPM, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado com as minhas atitudes, com as minhas palavras, né? Ser mais proativo, levar aquele chocolate, fazer uma graça, assim, né? Uma surpresa, um acolhimento, para que vocês consigam passar por essa fase com mais conexão, com mais vínculo e com mais intimidade, obviamente. E ele fala, ó, em relação à iniciativa, ou seja, quem que toma a iniciativa de iniciar a relação sexual, 70% das pessoas usam estratégias indiretas devido ao medo de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado, né, Samuel? Ninguém gosta de ser rejeitado. Na realidade, os homens é que costumam buscar mais. Sim. Mas nessa geração, e aí eu falo aí dos casais que têm entre 30, 40, 45 anos, tem sido mais recorrente escutar relatos de mulheres que dizem, eu procuro mais. Né? A mulher procura mais o parceiro para ter intimidade. Não porque seja natural da mulher buscar o parceiro, é porque o parceiro não busca. Por uma série de fatores, seja ele ligado às vezes a uma alteração hormonal, a um problema, né, eu diria aí de trabalho, um aumento de estresse, ansiedade, um momento de tensão, seja por um problema muito da contemporaneidade, da modernidade, que é o vício em pornografia. Nossa, vício em pornografia e, obviamente, em masturbação, que acaba diminuindo ali o desejo do homem pelo sexo real. Ou seja, o sexo virtual ele é muito mais fácil, né, em tese. É muito mais, há uma variação enorme e você acaba viciando o sistema de recompensa que tem a ver com essa liberação, né, de neurohormônios do prazer, como a dopamina. Então, o homem ele fica ali, de certa maneira, viciado naquele tipo de estímulo. E cá para nós, o sexo real, ele demanda mais trabalho, né? É necessário o quê? Uma preparação, é necessário conversa, é necessário uma conexão, olho no olho, é necessário surpreender. O que é, ou seja, aquela profundidade que muitas vezes, igual ele fala, não precisa ser romântico todas as vezes, mas é o que você falou, essa sociedade nossa que está o tempo todo buscando a dopamina, né? Dopamina fácil, seja nas redes sociais, seja através de jogos, de internet, tudo muito fácil, não querem mais investir, não querem aprender a desfrutar do esforço, do jogo da sedução, né? E acaba perdendo aquela conexão. E agora ele fala algo aqui, Samuel, muito interessante. Normalmente os homens gostam de sexo para se sentirem emocionalmente conectados. As mulheres precisam se sentir emocionalmente conectadas para fazer sexo. Exatamente. E aí é uma diferença. É uma diferença biológica, né, de neurodesenvolvimento também, de percepção. Então, assim, dificilmente a sua parceira ela vai querer intimidade se ela tá magoada, né, com você. Para o homem, às vezes, é indiferente. Se ele pode não estar muito legal, mas se ela deu ali, deu bola, deu a entender que é possível ter em um momento de intimidade, às vezes ele vai para cima, né? Vamos dizer assim. Agora, nesse aspecto, é por isso que muitos conflitos surgem, Nayara, dessa diferença de expectativa. Sim. Então, às vezes, você falou de ser indireto, né? As pessoas, elas têm formas indiretas de pedir o sexo para não se sentirem rejeitadas. O homem, geralmente, ele é mais direto, quando ele não deveria ser direto. A mulher, ela é indireta quando ela deveria ser mais direta, muitas vezes. Então, às vezes, o homem, ao invés de ser carinhoso, buscar ali um romantismo, né, preparar um ambiente, às vezes ele vai direto ao ponto, né? O Gottman, ele tem uma teoria que eu gosto muito de compartilhar, que é a teoria do beijo, que é uma forma que ele descobriu através dos seus estudos de gerar conexão, como o casal pode resgatar a sua conexão. E aí ele traz essa orientação sobre o beijo, porque é muito comum, né, ouvir de casais que lá no namoro eles beijavam
Toda hora, todos os dias, todo momento eles estavam se beijando. Depois do casamento, muitos casais perdem isso e reservam esse momento do beijo só para a hora do sexo. E aí o que acontece com a mulher principalmente? Ela associa que o beijo, né? Não falo do choquinho, eu falo do beijo mais intenso, mais molhado, tá associado ao sexo. Às vezes o homem só busca o beijo quando tá na hora do sexo. Então ela para, né, de beijar, ela para de querer esse momento, porque nem sempre ela está disponível ali para uma intimidade, para ir até os finalmente. E o casal para de se beijar. Então ele fala que o resgate do beijo, ele é essencial para o resgate da conexão. E aí ele fala do beijo, mas não é qualquer beijo, é o beijo de 6 segundos. Não é um choquinho, é um beijo molhado. Então o que ele orienta? Que o casal ao longo do dia, ou ao longo dos dias da semana, exercitem o beijo de 6 segundos. E em momentos que de preferência não seja possível ir até os finalmente. Não quer dizer que não possa levar aos finalmente. Obviamente, podem ir, podem, né, ter intimidade, não tem problema. Mas às vezes é aquele beijo de 6 segundos na saída para o trabalho. Na despedida dentro do carro, onde cada um vai para um local diferente, né? Na chegada do trabalho, em que tem aquele momento ali de conexão, de preferência exercitar esse resgate do beijo em algum momento que não seja possível ter intimidade. Você já testou isso na terapia? Por exemplo, você já passou esse exercício de... Sim, e esse exercício é muito interessante. Por exemplo, casais que não estavam tendo nenhum tipo de intimidade mais e... É um exercício que eu costumo propor, né, para os casais que estão com uma desconexão de intimidade. Às vezes o casal nem tem um conflito, nem tem uma crise em si, mas eles estão distantes emocionalmente. E o beijo é uma maneira de reconectar. E por que 6 segundos? Porque em 6 segundos é o tempo necessário para o cérebro liberar alguns neurohormônios, como a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, né? A dopamina, a ocitocina, a noradrenalina, que está ligado a essa parte do prazer, e a ocitocina ligado à parte do vínculo, da conexão. Ai, muito bom. Bom, e agora a gente vai para o quarto, né? Para o quarto tópico, o quarto encontro que o Gottman sugere. E aí ele vai falar aqui sobre finanças, né, e trabalho. E aí ele coloca aqui o preço do amor, né? Trabalho e dinheiro. Não importa se sua conta bancária é robusta ou se você vive de salário em salário. O dinheiro é uma das 5 causas de brigas em relacionamentos. Então, eles fizeram uma pesquisa com mais de 4.500 casais e que mostrou que as finanças era campeã de briga, seguida depois do sexo, sogro e sogra, álcool e drogas e criação de filhos. Samuel, o que você diz pra gente aí sobre... É interessante porque problemas financeiros são uma das 5 principais causas de divórcio, né, no Brasil e também no mundo. É desafiador porque passa também por aquilo que eu comentei, a gente conversou lá no início, da comunicação. Sim. Então, muitos casais vêm com experiências diferentes em relação ao dinheiro, em uma vivência, um aprendizado sobre o dinheiro muito diferente um do outro. Às vezes, um aprendeu que ele precisa juntar porque pode correr o risco de faltar. Então, ele tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com o gasto, qualquer tipo de gasto, porque ele viveu alguma experiência de escassez, muitas vezes, na sua infância, na sua adolescência. Outros que tiveram, às vezes, abundância, ou às vezes não tiveram ali uma regulagem, eu diria, em relação a isso, não tiveram limite, acham que podem gastar, e aí muitas vezes entram num ciclo, né, de dívidas infinitas, e isso muitas vezes gera prejuízos muito graves para a relação, para o acúmulo de patrimônio, e ao mesmo tempo muitos conflitos aí por essas divergências de aprendizado, né? E aí a gente não pode falar de dinheiro sem falar do trabalho, né? Que é o meio através do qual os casais vão obter os recursos. E muitas vezes o trabalho também, a jornada de trabalho acaba se tornando uma fonte de conflito, né? Então ele vai falar que acaba que se torna um triângulo muitas vezes, se isso não é muito bem discutido e colocado no início do relacionamento, né? Então às vezes um dos cônjuges fazem altas jornadas, né? Jornadas intensas de trabalho, e já era assim. E muitas vezes não se discute sobre isso, como que vai ser, e um cônjuge acaba se sentindo em segundo plano, né, em relação ao trabalho, para o outro que se torna uma prioridade. Também é comum, né, Samuel? Muito, muito comum. É muito comum, principalmente quando ambos trabalham.
né? Quando ambos trabalham fora, o homem e a mulher, e às vezes não tem uma dificuldade de regulação dos outros afazeres, às vezes em casa, do serviço doméstico, de quem cuida dos filhos. Então é muito comum ver cônjuges empurrando responsabilidades um para o outro, né? E às vezes não tem dificuldade na gestão do dinheiro em si, mas tem dificuldade na gestão da rotina, dos afazeres, né? E aí entra justamente essa dificuldade de priorizar e de entenderem um time, né? É claro que ainda assim a maioria, né, dos relacionamentos, na maioria o homem trabalha fora, ou às vezes a mulher trabalha num período menor e tudo mais. Na maioria das vezes o homem é o provedor principal, mas existem aqueles casos em que a mulher se torna a provedora principal, e aí vem um outro problema, que é justamente essa disputa de poder, de competição, de força, de valor, né? Para o homem, muitas vezes, a capacidade de produção está muito ligada à ideia de masculinidade, de virilidade, de poder, né? De provisão. E quando, por situações diversas, essa balança ela se inverte, costuma acontecer alguns problemas, alguns conflitos, né? Justamente por não estarem acostumados com uma dinâmica como essa. E ele traz dados também, né, dos Estados Unidos, falando que em 2015 as mulheres já representavam mais de 50% da força de trabalho técnico nos Estados Unidos. E aí, quando perguntadas na pesquisa, né, sobre o que elas consideravam mais importante, a maioria delas apontaram que a carreira era a coisa mais importante da vida, né? E os homens, 66% deles. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo estudo perguntou se essas mulheres consideravam um casamento de sucesso é mais importante do que uma carreira. E elas disseram que sim. Então, assim, o Gottman ele vai trazer pra gente aqui que não precisa ter um conflito entre carreira e casamento, né? Mas ambos exigem investimento, né, Samuel? O problema talvez não seja a carreira. O problema é quando toda a energia é voltada para a carreira e não há nenhum investimento no relacionamento, né? Então aí essa conta não fecha. Ambos são uma carreira, certamente é um empreendimento, muitas vezes é um sonho que aquela pessoa tem, mas o casamento também é um empreendimento, né, que precisa de investimento. E aí, como que você ajuda os casais nesse sentido, né? Eu gostei dessa palavra que você disse, né? O casamento também é um empreendimento. E o casal que não sabe empreender, né, o seu próprio relacionamento, ele está fadado ao fracasso. Ou seja, todo empreendimento demanda tempo, energia, foco, propósito. Todo empresário, né, ele tem que saber para onde a sua empresa está indo, o que ele está construindo, qual que é o objetivo. O relacionamento é a mesma coisa. Então, o casal ele precisa aprender a fazer acordos. E tem duas coisas que o Gottman ele coloca, né, que o primeiro passo em relação a uma construção de riqueza ou um alinhamento em relação à parte das finanças, o primeiro passo é entender sua própria história com o dinheiro. E se existem falhas ou se existem algumas situações, eu diria, de crenças, né, situações equivocadas, é preciso trabalhar isso e expor isso também para o seu parceiro. O segundo passo é entender a história do outro. Então, é entender a sua própria história e entender a história do seu marido, da sua esposa também, essencial. E aí nessa dinâmica em que ambos trabalham fora, né, o Gottman vai trazer aqui também que o trabalho que mais causa conflitos é o não remunerado, que são as tarefas domésticas que os casais muitas vezes não estabelecem bem, talvez no início ali do relacionamento, simplesmente vão, né, vivendo ali de forma espontânea, mas isso se torna muitas vezes um peso, porque não existe, principalmente para quem trabalha fora, né, não existe mais esse mito de que só a mulher tem que cuidar da casa, mas alguns homens ainda acreditam, né, que se ambos trabalham fora, mas as tarefas domésticas, até mesmo porque ele não aprendeu em casa, muitas vezes, então ele não entende aquilo como algo que ele deva fazer, e isso gera muito conflito também, né, Samuel? Vivemos, Nayara, um tempo diferente, né, em relação a isso. Eu sempre falo que o casal ele precisa saber não dividir as tarefas, mas somar a força um do outro para que eles tenham um lar minimamente organizado. Às vezes é comum escutar de casais com filhos pequenos, né? Mas a minha casa não para limpa. Nós passamos por isso, né? Assim, com os filhos pequenos, agora maiorzinhos já conseguem ajudar um pouco mais. Mas é interessante porque é diferente uma casa organizada,
desorganizada de uma casa suja. Às vezes ela está desorganizada porque tem brinquedo jogado. Agora, uma casa suja, isso pode trazer doenças, outras complicações para a saúde da família como um todo. Então, o casal precisa sim se ajudar, precisa sim. E às vezes vai ser necessário, principalmente para o homem, esse é um recado para o homem, educar a sua vontade. Ainda que você não tenha aprendido, né, a lavar uma vasilha, colocar o lixo para fora, a varrer, a passar um pano, a arrumar a cama, você precisa aprender a educar a sua vontade, né, e estabelecer o que é prioridade para o bem da sua família e para o bem-estar também da sua esposa. É muito comum escutar de esposas dizendo: Samuel, eu trabalho o dia todo. A dupla jornada, Ele também trabalha o dia todo, mas chega em casa, ele senta no sofá e eu continuo trabalhando, ele não ajuda em casa, ainda que eu ganhe mais, né? Inclusive, eu estou me lembrando aqui de alguns casos que eu acompanho, vamos dizer assim, atualmente, que é assim, ela ganha mais, chega em casa, ainda tem que trabalhar e ele fica ali no sofá. Então, trabalhar, né, essa educação da vontade é essencial para que o casal possa conseguir equilibrar esses afazeres e diminuir, né, a possibilidade de ter conflitos e tensões entre eles. E também saber gerenciar os conflitos que virão a partir, por exemplo, de desafios do trabalho. Talvez em um determinado momento, um dos cônjuges vai precisar trabalhar mais, né? Vai precisar ficar fora, ou às vezes um vai estar mais em casa, principalmente as mulheres em período de maternidade, né? Então, isso tudo precisa ser conversado, né? Então, às vezes, o casal tem objetivos, querem crescer, mas tem que estar disposto também a fazer os sacrifícios. Se isso está de acordo, ok, né? Então, se o casal acordou, olha, agora é um momento, talvez eu vou ter que investir mais na profissão, vou passar mais horas fora, ou vou precisar fazer mais viagens. Se isso foi acordado, né, Samuel? Se há um comum acordo em relação a isso, é mais seguro, né? Os dois estão juntos naquele propósito. Vai ter vezes que talvez um vai trabalhar mais, ou um desemprego, uma situação que vai acontecer, mas é a questão do compromisso, né? De estar ali com o outro, independente da situação, né? E manter ali a relação. E é interessante, para a gente poder finalizar esse tópico, que, né, ele traz até uma citação do Talmud, como, né, ele sendo judeu, de origem judaica, o Gottman, ele fala, né, que o Talmud, ele diz que uma pessoa rica é aquela que tem o suficiente. Eu achei muito interessante essa frase, porque num tempo, né, num mundo em que as pessoas querem cada vez mais, é o mundo da ostentação, da inveja, inclusive, né, por causa das redes sociais. Será que você já não tem o suficiente? Às vezes você precisa olhar ao redor e desenvolver a sua gratidão com aquilo que você tem, inclusive de bem material, e até pensar, poxa, será que aquilo que eu tenho hoje, meus pais tiveram acesso? Meus avós tiveram acesso? Né? A riqueza, ela está em também saber valorizar e ser grato por aquilo que você tem hoje, não só de material, mas também de valor, de patrimônio relacional. Muito bom. Bom, e agora a gente encerrou aqui o quarto tópico, nessa primeira parte do podcast do livro 8 Conversas para uma Vida Inteira de Amor. E no próximo podcast a gente vai trabalhar os últimos, né, os 4 últimos tópicos do livro. A gente espera que você tenha gostado e não perca o próximo. Até lá!